Olá, tudo bem? Muitas pessoas já passaram por uma cirurgia ou quem não passou, pelo menos imagina como seja o ritual, os procedimentos, a sala cirúrgica, enfim. Mas você já parou para pensar como trabalham os médicos espirituais que acompanham esses profissionais auxiliados em terra? É sobre esse assunto que eu vou conversar hoje com a médium Luciana Tenuta Portela. Luciana, eu quero que você fale para a gente sobre o livro Os Médicos Invisíveis, a Medicina por Trás das Mãos dos Médicos. Esse livro foi psicografado por você, é isso? Esse livro ele foi recebido do plano espiritual, né? Primeiro, para quem não me conhece, né, eu sou espírita e trabalho dentro do espiritismo, da doutrina espírita, e vinha desenvolvendo um trabalho, né, que nós chamamos de psicofonia, né? A psicofonia ele é um desenvolvimento da mediunidade onde você dá a voz ao espírito, você cede a sua corda vocal para que o espírito possa falar por ele estar numa condição diferente da nossa. E passados quase 10 anos neste desenvolvimento, eu estive em um centro onde é prestado atendimento a mães que perderam filhos, né? E esse grupo chamado Consagração da Vida, que é gerido pela nossa querida Nara Nardês, eu estava na mesa e nesse dia que eu estava na mesa eu comecei a ter os trejeitos, né, no momento ali de estar recebendo uma psicografia. A Nara, pela experiência que tem, no momento falou, pega papel e caneta, entrega para ela. E aí eu falei, não, eu não tenho, eu não trabalho dessa forma. Ela falou assim, não discuta, faça. E aí eu fui fazer uma cirurgia nesse período aí, dei entrada numa cirurgia de grande porte, e quando eu entrei no centro cirúrgico, tinha o dobro de pessoas dentro do centro cirúrgico, né? A enfermeira me passava, eu via um espírito passando atrás dela, né? E aí eu vi um círculo de pessoas de mãos dadas que faziam em volta de todo o centro, aquela percepção enorme, né? Eu, na hora, falei, gente, morri, né? Vou nesse momento, eu já estou me esperando, né? E o médico, né? O médico da Terra vinha chegando para conversar comigo antes de eu ser sedada. E aí, ele, no que ele veio, ela me disse, olha, nós só não vamos assessorar ele, porque ele já tem a equipe que trabalha com ele espiritual, mas nós estaremos aqui. E, né, adormeci, tive o pós-operatório. Devido à circunstância da vidência que eu tive, eu segurei aquilo ali, né, porque a gente tem, né, não estava numa casa espírita, o que significava aquilo, eu guardei a informação. Muito tempo depois eu estava na casa Apolônio de Tiana, né? E fazendo um atendimento na maca espiritual, né? E falei, vou descansar um pouco. Sentei numa cadeira que estava lá. A minha colega Nara veio ao meu lado e já impôs as mãos. Eu falei, Nara, tá tudo bem, eu só vim descansar. Ela falou, não, e impôs. Quando ela terminou de falar isso, eu vi a equipe entrando novamente no centro. A equipe médica que você eu tinha visto na minha cirurgia. E eu comecei a chorar, emocionada, porque eu, além de ser uma manteiga derretida, todas as vezes que eu tenho uma vidência que abre meu campo de vidência e eu tenho esse contato, eu choro muito. Então, quem já tem contato comigo, que me vê já com lágrima nos olhos, já está vendo alguma coisa. E aí eu comecei a chorar, assim, muito, né? E aí um dos médicos, né, veio que é o que dita o livro, e usou da minha psicofonia, né, e falou. Foi muito emocionante, entendeu? Mas até então eu não tinha ideia de que era esse o projeto. A gente não tinha noção de que era isso. Ele falou, nossa, eu falei, gente, nós achamos assim, olha, eles trabalham aqui, eles estão aqui trabalhando com vocês. Passou-se mais algum tempo, eu estava já na Casa Espírita Rafael Berlangieri, onde o livro foi psicografado, e estava sentada na sala de palestras, quando novamente eu vi a equipe. Falei, gente, tem alguma coisa, né? E aí eu vi eles entrando e eu falei para minha mãe, que estava do meu lado, eu falei, mãe, a equipe dos médicos está aqui, o Luiz está aqui. Aí minha mãe abaixou e foi orar, né? Pedindo para que eles intercedessem por um tio nosso, né? E o médico parou na frente dela e falou, olha, fala para ela que esse tio, né, que esse irmão dela, ele tá muito bem, ele não precisa de ajuda, ele vai ficar super bem. E aí eu falei, mãe, olha, ele tá falando para a senhora que
o tio vai ficar bem, tá tudo bem com ele, né? Minha mãe falou, como você sabe? Eu falei, porque ele está na sua frente falando com a senhora. Ela falou, eu estou orando, pedindo pelo seu tio, porque ele tá muito mal. Ela falou, olha, ele falou que ele tá super bem. Então, eu comecei a ver que tinha alguma coisa. Nesta época, eu já tinha uns 2 anos, quase 3 anos, fazendo psicografia na Casa Rafael, de mensagens, entendeu? De espíritos. E aí, um dado dia, eu entrei para a sala, o Jacob, que é o mentor do Luiz, que é o que recebe o Luiz quando ele desencarna. O Luiz, neurocirurgião, O neurocirurgião, que é o que dita o livro. Dita o livro. O Jacob entrou na sala e disse, você vai receber um livro agora. Eu falei, tá de brincadeira, né? Ele falou, não, você vai receber, e já foi a introdução. E já começou. E aí, assim, é que a gente tem sempre a cautela, né? Eu recebi, fui recebendo. Eu falei, bom, é desenvolvimento. Só para ficar claro, Luciana, o livro ele é psicografado. Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho mais sobre a psicografia e aí sim, quais são as mensagens que vieram, qual que é o conteúdo desse livro e para quem é esse livro, por exemplo, quem pode ler esse livro? A gente, como você já comentou, é de um neurocirurgião. A primeira pergunta que me vem na cabeça é um livro para médicos? Não, é um livro para qualquer pessoa. Na verdade, ele narra a história dele, desde quando ele desencarna, através de um acidente de moto. E ele narra que o acidente de moto que levou ele à morte foi exatamente na área que ele mais amou atuar na Terra, que foi na cabeça. Então, aí ele desencarna, ele já começa a relatar que ele acorda num hospital e tal, mas ele ainda não tinha ciência de que tinha falecido. E aí ele vai narrando a história de tudo. Quando ele chega no plano espiritual, ele fala assim, olha, aqui você não atua mais como médico. Ele falou, não, eu quero continuar. E aí ele vai narrando o preparo que ele tem para voltar. Então, assim, é um livro para todo mundo. E o Chico Xavier, que é um médium que a gente tem como modelo, ele dizia que ele, antes de entrar numa consulta com um médico, ele orava, porque normalmente a gente ora por cura. Ai, Senhor, por favor, que eu não tenha nada, que tal. Mas a gente não para pensar que a gente tem que orar para que o médico que nos atenda seja assessorado de uma forma que ele saiba o diagnóstico correto. Num trecho do livro, o Luiz, ele relata a cirurgia de um homem muito bom, porque antes de você adentrar no centro cirúrgico, você vê os seus méritos e os seus débitos. E esse senhor tinha um problema cardíaco muito grave, estava com pedras na vesícula ou no rim, eu não me recordo, e precisava fazer a cirurgia com urgência, porque não dava mais para segurar. Mas o coração não ia aguentar. Então, para a medicina da Terra, ele não ia suportar a cirurgia. Então, eles monitoravam totalmente o coração dele e falavam assim, olha, ele não vai. Já no plano espiritual, o Luiz, que acompanhou essa cirurgia, narra eles dizendo assim, esse aqui vai ser o milagre do dia do hospital. Esse aqui vai ser o milagre do dia. Vamos lá, e ela vai organizando, né, toda a cirurgia. Quando a cirurgia começa, entra um residente atrasado. E aí ele fala, posso entrar? E aí a médica que está orientando o chefe da cirurgia fala, não pode, ele tem que aprender, que ele tem que ter horário e tal. Ele fala, não, você acompanha a próxima, essa você não acompanha. E fechou. E aí ele relata no plano espiritual que esse residente tinha passado a noite bebendo, tinha passado a noite, que ele iria atrair espíritos ruins e que ali não podia dar nada de errado. Então, eles foram até a casa desse residente, que já estava programado, e atrasaram o carro dele para que o carro não pegasse, para que ele chegasse atrasado e não entrasse na cirurgia. E esse médico, ele vai falando sobre várias doenças. Uma delas, que é o meu xodó, são 3 aspectos desse livro. O primeiro é quando ele vai para a colônia do câncer. É uma colônia que recepciona crianças e essa colônia ele chama de colônia florida. E a gente foi estudar sobre isso e a gente viu que já tem catalogado colônia das flores, que é uma colônia especializada em receber pessoas, crianças, idosos que desencarnaram através do câncer. Então, ele relata como que chega, porque às vezes a mãe fica desesperada, meu Deus, meu filho faleceu de câncer. Ele relata como que essa criança é recebida lá, o amor que ela recebe, o carinho que ela recebe, a recepção, as visitas. Ele visita a ala dos jovens, como é que o jovem recebe, e a ala dos adultos. Ele conhece toda essa colônia. É fantástico esse capítulo. São 3 capítulos. É o que eu falo. São 3 capítulos contando 4 dias. Pra você ver a riqueza de detalhes com a qual ele fala. E aí,
mais um dado momento do livro, mais à frente, ele relata, porque você vai, quando desencarna, você vai ganhando a consciência espiritual aos poucos. E logo depois que ele volta dessa colônia, ele abre a consciência dele do porquê ele ama tanto ser médico. E aí eu não vou falar, mas ele descobre o motivo pelo qual a medicina chegou para ele, que não foi por dom, por amor, foi por um outro motivo. E depois ele vai para o final, ele visita uma colônia de suicidas, onde ele acompanha tanto o resgate das pessoas que desprendem pelo suicídio e o tratamento que elas recebem. O Ivens, por exemplo, que leu, ele relata que ele amou a palestra da Carmosina dentro da colônia dos suicidas, onde ela fala sobre a depressão, ela fala sobre o suicídio. Então, ele pincela de uma maneira tão suave, tão tranquila e com uma riqueza de detalhes que transporta você para a história, que você vai vendo. Durante a psicografia do livro, eu estive na Colônia das Flores, eu me lembro do cheiro das flores que eu vi, os cachos caindo. Era um colorido, de uma beleza que você, assim, era difícil de você explicar. Eu gostaria que você falasse um pouquinho mais sobre essa religião, essa doutrina. Como é que você vê isso? Então, o espiritismo ele é muito cercado de fantasias, sabe? As pessoas, eu digo que o conhecimento liberta, entendeu? Quando você tem conhecimento, você consegue compreender as coisas de uma maneira muito prática, entendeu? Nós estamos inseridos na Terra, né? E a Terra é um mundo de transições. Então, eu sempre falo assim, não espere do espiritismo adivinhações, né? Um mundo fantasioso. O espiritismo é o que está na Terra. O espiritismo é uma religião, uma ciência e uma filosofia. Não é a ciência, a filosofia, porque a ciência tem várias. Então, eu sempre uso, nos vídeos que eu divulgo, assim, água em estado líquido. Eu estou com água aqui, eu consigo ver, consigo tocar, consigo sentir. Se eu aquecer essa água, ela vai deixar de estar no estado líquido e vai passar para o estado gasoso. Não vejo mais a água, porém sinto. Só que é o que eu sempre digo quando eu vou falar sobre o espiritismo. Vocês têm uma escolha, ou você acredita ou não acredita. Eu sempre cito o seguinte, eu vou falar desse exemplo, mas eu uso ele muito tempo, não é agora. Se você pegar um político, né, que, vamos dizer, que roubou muito durante uma estadia dele. Ele desviou dinheiro da merenda, desviou dinheiro da saúde, da educação. Isso, assim, eu sempre usei esse exemplo, assim, excluindo o momento que nós estamos vivendo. Qual seria a forma justa? Né? Ele vive uma vida, né? Qual seria a forma justa dele aprender? Porque se somos todos filhos de um Deus que nos ama, de um Deus justo, qual seria a melhor forma desse político pagar? Que pai vai condenar um filho eternamente a pagar sem pedido, sem clamor? Esse político desencarna, né? Fala, olha, o que você fez? Você matou milhões, você desviou, você fez... Aí ele fala assim, ok, você vai voltar? Não, eu quero aprender. Qual a melhor forma? Aí ele vai lá, desencarna e encarna lá na África ou lá no Nordeste. Dependendo exclusivamente do poder público, dependendo da merenda, dependendo da... Teoricamente, passando todas as necessidades que ele fez a outra pessoa passar. Então, quando eu comecei a olhar para essas crianças com esse olhar, falando, nossa, existe uma explicação por que elas estão passando. Então, isso não nos torna indiferentes, mas eu já consigo olhar e falar, vamos aprender? Quando você olha uma criança passando, vamos aprender? Te ajudo, você me ajuda e a gente cresce. Os médicos invisíveis, a medicina por trás das mãos dos médicos. O livro está materializado. E aí? Está à venda, quem quiser, onde que pode encontrar, como que deve fazer, contatos e tudo mais. Está sendo vendido na Casa Espírita Rafael Berlantieri. Pode entrar em contato comigo também. Estamos negociando com a Janina, mas eu queria deixar o telefone do Jones, que é a pessoa que está viabilizando isso daí. 99940-6000. Então eu vou encerrar a entrevista para poder ler. Tá ótimo. Estou bastante curiosa. Eu queria agradecer sua participação aqui. Muito obrigado, desejo sucesso, tá? Para você e para que isso aqui possa... chegar a muitas pessoas, que muitas pessoas possam ter conhecimento, porque a doutrina é isso, é o compartilhamento, é o conhecimento, tá bom? Obrigada. Muito obrigada. O Repórter MT fica por aqui e até a próxima.